Oi, gente! Hoje vamos falar sobre o pilar conectividade, como vocês podem ver aqui. Então, o primeiro tópico é mapa mental. O que eu e o Marco a gente quis dizer com o mapa mental, né? Que o seu livro pode ter 1000 páginas ou mais de 1000 páginas, mas ele precisa ser sintetizado em um mapa mental, tá? De preferência de uma página, e não importa se for grande, pequeno, mas que você consiga sintetizar naquilo. Um livro que faz muito isso é o Desaplanar, que a gente achou bem genial, porque no final ele colocou o mapa mental dele. Ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele colocou aqui. Vocês viram que é bem caótico, né? Cada um faz um mapa mental, o importante é vocês entenderem o próprio mapa mental e que é importante ser em uma página, viu? Tá aqui. Então, uma coisa que eu acho importante frisar é que normalmente no estudo as pessoas primeiro estudam e depois fazem um mapa mental, né? No estudo é assim, mas para escrever um livro ou alguma coisa que você queira, é importante fazer antes, porque como normalmente tem várias páginas, para você não se perder. Então você primeiro faz um mapa mental para você ter aquela ideia em mente e depois parte para a escrita em si, tá? O segundo tópico aqui é entrelaçamento. E aí, o que a gente quis dizer com isso? Que não importa, você pode ter várias histórias, várias tramas, mas tudo aquilo que você colocou no livro tem que ficar em um ponto, tem que cair em um ponto da narrativa, em uma só narrativa, que a gente chama de ponto da pequena sereia. E como que ocorre esse ponto da pequena sereia? Por meio do entrelaçamento em vórtice. Calma, né? Nada complexo. Que significa que não importa se for tempo diferente, época diferente, espaço diferente e lugares distintos, tudo aquilo que está acontecendo tem que culminar no ponto da pequena sereia. A gente demonstra isso bastante no nosso livro. Ó, aqui o vórtice do entrelaçamento, né? E aqui o ponto da pequena sereia, que seria exatamente isso. Para não ficar tão abstrato, né? Séries que fazem isso, que a gente colocou aqui. Lost faz muito isso. Fringe, 24 horas. Outlander também faz muito isso. Eu não sei se vocês já viram, mas a gente recomenda demais. E outra coisa também é que aqui a gente não colocou, mas tem um livro que chama Ponte da Realidade, que também aborda muito isso, é muito interessante ler, porque precisa intrincar uma coisa com a outra, mas no final tudo sempre cai na mesma narrativa. E o que isso tem a ver com neurociência, né? Na neurociência, isso se chama teoria da integração. E o que se trata isso? Que temos os vários sentidos. Então, visão, olfato, audição, tudo isso, né? De alguma forma, o cérebro consegue juntar e transformar em uma realidade. Porque você olha uma coisa, mas o tempo que isso chega é diferente do tempo que você escuta algo. Então, como que o cérebro consegue juntar todos esses estímulos ao mesmo tempo e transformar tudo em uma só realidade, né? É isso que a teoria da integração tenta descobrir, é uma coisa que a neurociência até hoje não conseguiu descobrir e estão tentando, né? E uma forma que eles estão tentando fazer isso é por meio do mapa, tem tudo a ver também com essa questão de conectividade, que eles chamam de conectoma, que eles ainda não conseguiram, mas seria a mesma ideia de um genoma, né? Que é pegar o mapeamento do DNA, mas fazer por meio das trilhões de sinapses que a gente tem no cérebro, fazer um mapa, tentar desvendar aquilo ali para entender de fato o que seria tudo isso que acontece no nosso corpo. Mas ainda é uma coisa que eles estão pesquisando, está muito difícil de ser descoberta. Agora o Marco vai entrar para continuar as outras definições com vocês. Então, oi pessoal, entrando em cena, só aqui recapitulando, né, que a Laura apresentou muito bem, né, a gente só mostrando a capa do livro, que a gente recomenda muito, que é o livro Desaplanar, que na verdade muita gente acha que isso é um livro, mas vocês não vão acreditar, isso aqui é uma tese de um curso de doutorado que foi apresentado. Então,
Então vale muito a pena, que a Laura conectou muito aqui com a ideia, né, do mapa mental. Então, por favor, conheça esse livro. É bem interessante, é fora da caixa. E vamos entrar agora no nosso livro, porque o primeiro tópico aqui que eu vou trabalhar, né, é o tópico do caos. Vamos ver a definição, para ninguém ficar assustado, a definição que nós demos no nosso livro. Então, está aqui na página 76 do nosso livro, né? Caos. Conceito que notamos ao estarmos inseridos em momentos de um aparente turbilhão de incertezas e, apesar disso, conseguirmos encontrar uma conexão entre equilíbrio e certeza e assim ultrapassar a condição de aleatoriedade e a falta de percepção sobre qual caminho seguir. Para quem conhece o caos ou a teoria do caos, está muito ligado à física, à matemática, tanto é que a gente mostra que é até uma equação de retroalimentação muito interessante, que está ligada ao fenômeno de Lorentz, tá? Que é um meteorologista. Então, a ideia do caos, pessoal, no fundo, o que acontece? Vocês precisam entender que o caos, numa história, no seu livro, numa narrativa ou num texto, não importa, até numa conversa, você pode estar num aparente turbilhão de incertezas, cenários caóticos, histórias ocorrendo todas ao mesmo tempo ou em tempos diferentes, mas sempre você vai buscar, na forma de um vórtice, como a Laura explicou, a conexão entre o equilíbrio e a certeza, e assim culminar num único ponto em que a trama toda se fecha, tá? Então essa é a ideia que a gente trabalha caos. Caos, apesar de ter nascido na física, na matemática, a gente conseguiu aplicar na ideia de um livro. E a gente fez muito isso nesse livro, tá? Então, como eu disse, esse livro pra gente é sempre uma experiência nova. Então, é até difícil saber, né, aceitar que nós mesmos escrevemos. Por isso que a gente recomenda muito o nosso livro. Então, agora vamos entrar aqui. Por que o Aconcagua? Por que escolhemos a montanha Aconcagua? Por que tem essa antena, né, essa antena de radiotelescópio aqui, né, apontando para o Aconcagua, ligando com conectividade? Então, eu convido que vocês conheçam, tá? Se for pessoalmente melhor, que isso é um sonho meu e da Laura, a gente conhecer, visitar o Projeto Alma, que é um projeto internacional, onde você tem vários telescópios instalados, sabe? E isso está lá na Cordilheira dos Andes, tá? Exatamente no deserto do Atacama. E por que a gente escolheu o Aconcagua? E o que tem também a ver com conectividade? Se vocês olharem a Cordilheira dos Andes, ela une vários povos, culturas diferentes, países diferentes, por exemplo, Chile, Argentina, depois Bolívia, Peru, Colômbia. Então dá uma ideia de conexão em linha que a gente quer mostrar aqui, que está ligado à conectividade, tá? Então o Projeto Alma é uma ideia de você, claro, explorar os segredos do universo, a teoria do Big Bang, a origem do próprio universo, da vida, e também rastrear se existe vida inteligente fora do nosso planeta, né? E aí, se vocês olharem aqui sutilmente aqui, né, no Projeto Alma, tá aqui como se fosse um expoente CH. O que é esse CH? Não é fórmula matemática. Isso aqui lembra um outro livro, que é uma história em quadrinho, que a gente gosta muito, sabe? Calvin e Haroldo. O Calvin, que é o menininho, ele é o, digamos assim, o sapeca da história. E o Haroldo, que é o tigre, é um tigre filósofo. E tem uma cena que, inclusive, foi retirada do livro e caiu num vestibular famoso, aí, só não lembro qual agora, mas que é como tema de redação. É uma árvore, sabe, milenar, que foi destruída pela ganância do homem para retirar a madeira. E o Calvin está muito triste com essa cena. Aí o Haroldo, que é o tigre, olha para o céu, né, buscando, né, uma explicação, e diz o seguinte, que é citado por vários filósofos, que a maior prova que existe vida inteligente fora da Terra é que eles nem tentaram entrar em contato com a gente, sabe? Isso é muito interessante. Então, é uma homenagem aqui ao Calvin e ao Haroldo. Conexões com neurociência, né? Qual que é a ideia aqui que a gente está pensando de conexão com neurociência
Fora essa que a Laura já fez aqui, a teoria da integração, do mapa conectoma. É a busca, pessoal, do que é a consciência, sabe? Uma consciência para um ser humano, para um animal, porque de alguma forma todos os animais e o próprio Homo sapiens têm consciência, isso é óbvio. Agora varia o grau. Agora, o que a gente chama de autoconsciência é outra coisa. Consciência, por exemplo, pensa no seu gato. Ele sabe que ele existe, ele sabe que você existe, que a comida dele ali, sabe, você vai cuidar dele e tudo mais. Agora, ele não consegue fazer o que a gente faz, que é questionar a nossa própria existência no universo, saber que existe um eu dentro de mim, ou vários eus, como a gente trabalha, tá? Então, essa é a ideia da autoconsciência. Isso tudo está ligado com conectividade, vai estar ligado com o conectoma. Então, a gente, nas nossas pesquisas, a gente acha que tudo isso está ligado. E talvez todo esse projeto também está ligado aos nossos desafios internos. E aí, chama atenção, né? De onde vem esse alienígena aqui, né? Que é muito curioso. Tá um deles, na verdade são dois, mas aqui a gente colocou um. E para quem já se conectou, né? Quem assiste Simpsons, esse é um dos alienígenas que a gente fez em homenagem à série Simpsons. Então é isso, pessoal. O que vocês deverão fazer, sabe? É tentar aplicar tudo isso, refletir. Porque a gente também, quando pega algo novo, não importa, seja um livro, uma palestra, um curso, é difícil só com aquilo que a gente vê colocar em ação, em prática. Você tem que refletir com você mesmo o seu trabalho, o seu livro, o seu projeto, conectar com isso tudo e criar a sua versão disso. Esse é o segredo. É isso que a gente lança como desafio, tá? Então tá aí nosso grande mapa mental. Por favor, visitem nosso universo, @BoomFabricandoIdeias. Vocês podem procurar no Instagram e no YouTube. A gente vai agradecer muito. Então, espero que tenham gostado, né? E é isso aí. Então, ótimo desafio para vocês. Valeu!